Pode Fly, eu sou Raquel Almeida. Hoje eu estou aqui com a Jaque, uma convidada super especial. Ela que é missionária, pedagoga, mas o que, Jaque? Serva de Cristo. Primeiramente, serva do Deus vivo, né? E ela é lá de BH, gente, do AISO, tem um outro, Belzonte. Das palavras emendadas. É, uma terra bonita, aconchegante e que abraça todo mundo, né? Verdade. O mineiro é bom demais da conta. É bom demais. Então, Jaque, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Que prazer tê-la aqui conosco. E já é a terceira vez aqui, né, na América. Gente, chique ela. E aí, né, com as conexões aí com a Lê, que a Lê é uma bênção na minha vida. Glória a Jesus por isso. E aí, por essa conexão, conseguimos trazer a Jaque, porque ela tem um ministério lindo, gente, encantador, que nós vamos falar, que é o ministério. Ela é missionária e missionária de crianças. Que coisa legal, né? Porque, na realidade, eu nunca tinha ouvido até então, sabia? Assim, algo específico. Que a pessoa, né, se definisse assim como tal. E eu achei muito interessante. Não, eu sou missionária de crianças, então assim, achei muito, muito legal. E nós vamos estar aí conversando. Então, mas falem mais um pouco de você, Jaque, por favor. Quem é a Jaque, melhor? Então, meu nome é Jaqueline, tenho 41 anos, sou casada, brasileira. E sou professora, formada em pedagogia, pós-graduada em novas tecnologias de educação. Trabalho na educação há mais de 20 anos, estou com criança, né? Na verdade, eu comecei como a professora que eles falam que é a professora da salinha, né? Eu comecei trabalhando com crianças na igreja, compreendi que esse era o caminho que Deus tinha para mim, me formei e eu sou professora de escola formal também, hoje. Que legal, que legal. E quando nasceu essa missão sua, né, de evangelizar as crianças? Então, quando eu me converti, né, eu tive uma experiência com Deus, eu compreendi que Deus tinha... Quando que você teve essa experiência com Deus? Eu tinha 15 anos de idade. Uau! Foi até a época que eu conheci sua amiga Letícia. A nossa amiga, né? A nossa amiga Letícia. Eu falo sua também porque é sua também daqui, né? Você conheceu a Letícia também, então... eu me converti aos 15 anos e eu compreendi que Deus tinha um propósito para mim, mas não tinha nada a ver com criança. Eu não gostava de ministério infantil, pelo contrário, eu corria do ministério infantil, entendeu? E com 19 anos, eu fui para missões, né? Fui para uma escola de regime interno, que eu compreendi que Deus tinha algo específico de missões para mim e tal, e que era para eu fazer naquele momento. Era o momento, e então eu saí de casa, eu tinha 19 anos, e lá que eu comecei a trabalhar com criança. A gente começou com evangelismo e o primeiro evangelismo foi evangelismo infantil. Eu não tinha ideia de que eu tinha que fazer, o pessoal lá foi instruindo e eu comecei ali e nunca mais saí. Né? Eu só fiz a seguinte oração. Falei, Deus, se o Senhor quer que eu trabalhe com criança, me ajude a amá-las com o amor do Senhor e a vê-las com o seu olhar também. Sim. Então foi isso que aconteceu e a partir daí parece que Deus jogou açúcar em mim, virei a tia Jaque. E a gente fundou uma igreja, implantou uma igreja numa cidade chamada Melo Viana. E essa igreja começou com crianças. Olha. E as crianças começaram a levar os seus pais. E logo em seguida a gente começou a trabalhar evangelismo com os adultos também. E essa igreja permanece até os dias de hoje. Que legal. Nossa. Isso foi há 22 anos atrás. Uau. Uma boa caminhada, né? E ainda tá aí firme e forte no ministério, né? Foi interessante, assim, bem, assim, você falar que a oração que você fez ao Senhor, né? Se realmente era se o Senhor realmente estava te chamando, né? Para este propósito, que Ele colocasse o amor dele no seu coração por elas, né? Então, tipo assim... E às vezes nós olhamos as crianças como se fizessem parte, né? A gente às vezes nós olhamos elas como assim, não com a prioridade que deveria, né? Isso. Porque a partir daí, Deus foi me mostrando, eu fui compreendendo o que a Bíblia fala a respeito das crianças, né? Jesus, ele priorizou as crianças. Quando as crianças se aproximaram de Jesus e os discípulos tentaram afastá-las,
Jesus falou, pode parar com isso, deixa eles virem. Porque o reino dos céus é delas, né? E de quem é semelhante a elas. Então, a criança é peça fundamental na igreja, né? Uma igreja sem criança é uma igreja sem vida. Porque a igreja, na verdade, a criança, tem gente que fala que a criança é o futuro da igreja, mas, na verdade, a criança ela é o presente e também o futuro. Porque eu até brinquei com você, né? Os velhos morrerão. Porque é verdade, gente. É uma igreja que não investe em ministério infantil, ela é uma igreja que vai morrer, né? E na realidade, eu vejo, né, como nós estávamos conversando, é a prioridade da igreja, né? O ministério infantil, assim. E você falando assim, eu já ouvi muito, né, também as pessoas falando, ela é o futuro da igreja. Não, ela já é a igreja, né? Sim, e ela faz toda a diferença. A gente não começou uma igreja em Meloviana com criança, né? E depois as crianças foram levando os pais. Eu tenho contato com muitos ainda, né? Legal. Não todos, como eu gostaria, porque eles fazem parte de uma fase muito importante da minha vida, né? Mas eu tenho contato com alguns ainda. Inclusive, uma mora hoje em Portugal, é casada, tem um filhinho, e a gente está sempre conversando. E ela ficou muito feliz. Não só ela, como outras das meninas que viram eu junto com a Letícia, porque a gente trabalhava com crianças juntas lá, né? Uau! Deve ser muito gratificante, né? E emocionante. Porque na minha cabeça elas não cresceram, entendeu? Isso que é mãe, tia, avó, né? Tipo isso. A gente nunca cresce, né? Eu falo para os meus meninos, eu fico, né? Às vezes eu tenho algumas falas, tipo, meu menino de 15 anos, ele, mãe, eu não sou, tipo, criancinha mais. Eu falei, meu filho, sempre será. Sempre será. E hoje eu consigo ver, já que assim, quando a minha mãe falava assim, quando tinha essas falas, né? E a gente, ai, mãe, já cresci, né, tal, mas a gente entende depois como que é, igual você vê eles e para você não cresceu. Mas assim, é interessante quando você falou que traz vida para a igreja, as crianças. Nós, quando viemos para cá, quando meu marido foi chamado para pastorear a igreja americana, então a igreja americana, que é uma igreja bem idosa mesmo, que o mais novo da igreja tem 70 anos. Então, é uma igreja que está em decadência, né? E aí, nossa família, quando chegou com os 3 filhos, pensa numa alegria para os idosos, para os velhinhos que estavam... Nossa, e assim, e aí, para nós, tipo, menino, conversa, menino, não sei o quê. Eles já falavam assim, deixa correr, deixa conversar, sabe? Aí você vê, tipo assim, eu estou vendo vida, né? Então, assim, é muito interessante que eles ficam, assim, eles ficaram alegres na época, mas aí agora houve uma junção, e aí domingo também é a mesma coisa, eles, assim, vê a alegria, a gente vê a alegria nos olhos deles, sabe? De ver a criança correndo, a criança pulando, e às vezes a gente fica assim, calma, menino, né? Fica quietinho, e eles, não, deixa. É bem interessante. E é a vida mesmo da igreja, né? Verdade. Bom, enquanto professora, eu trabalho com produção de conteúdo educacional, né? Também tenho um canal no YouTube. E eu também trabalho com produção de conteúdo cristão. No seu canal, você fala sobre... Só sobre educação. Mas a educação estudantil, né? Educação formal. Ah, sim. São aulas de matemática, português, ciências, geografia. Aula, que legal. Português até que eu não tem muito vídeo, não. Mas muitos vídeos não, porque acaba que eu abordo mais os conteúdos que eu dou aula, né? Então, eu faço vídeos para os meus alunos e solto lá para as outras crianças útil e agradável. Que quiserem assistir, né? E acaba ajudando muitas crianças, né? Mas também trabalho com produção de conteúdo cristão para criança. Ah, que legal. Então, o primeiro que eu comecei foi na época da pandemia, que foi um grupo Transformando Gerações, que éramos 5 meninas, e cada uma abordou um tema. Eu falei sobre missões e crianças. Legal. Depois disso vieram outras oportunidades, né? Com as 3 palavrinhas, aí com perspectivas, que é o que eu tenho caminhado junto, né? Que é o Perspectivas Kids. Brasil, no caso. Que é que ele faz... É de mobilização missionária. E, na verdade, para adultos, e o Perspectivas Kids foi lançado no Congresso Brasileiro de Missões em novembro, agora de 2022.
E lançou material para as igrejas interessadas, gente. Entra lá no site do perspectivas.com.br. Eu quero saber. Tem todas as informações, materiais para ser aplicado na igreja e tudo isso para trabalhar a mobilização missionária de crianças. Que legal. E dentro disso eu fui aprendendo muitas coisas, né? Como professora, estando na educação formal e como professora de escola bíblica também, alguém que está ali na igreja, né? Nem sempre eu estou na sala dando aula, mas eu estou no culto infantil contando as histórias da Bíblia, enfim. Porque você é diretora, né? Não. Não, eu auxilio na coordenação do Ministério Infantil. Eu faço parte da equipe, de uma equipe. E lá dentro, a gente tem contato direto com as crianças, né? E eu me preocupo muito com essa questão do ensino. E essas produções de conteúdo trouxeram muito crescimento nesse sentido. De eu avaliar o que eu estava ensinando, de refletir sobre o tipo de ensino que a gente muitas vezes oferece, qual o fruto que a gente tem gerado, o que essa criança que passa por nós tem se tornado na adolescência ou na vida adulta também. Uau, que interessante isso, né? Porque é aquilo que nós estávamos conversando no carro, né? Porque você teve uma experiência nessa igreja que você começou e depois você voltou nela, né? Isso, 20 anos depois dessa igreja de Melo Viana, eu voltei. Quantas crianças você deixou lá quando você saiu, você lembra? Nossa, tinha dia que na salinha tinha 70, sei lá, 35 a 70 crianças. Tinha muita criança lá, muita. Se tiver alguém de Melo Viana e me ouvindo, vai poder identificar. Tinha muita criança lá. E durante esse tempo, Raquel, que eu venho estudando para essas produções de conteúdo, pesquisando e também colhendo informações de coisas da própria prática, né? Que esses anos foram trazendo, de experiências. Quer dizer, eu peguei menino de 5 anos que hoje tá com mais de 20, já é casado, tem filhos, e, né? Sim. Tem escrito a sua história, né? E o tempo passou. Alguns continuaram firmes, outros não. Mas a minha preocupação era o que está faltando para esses meninos que às vezes passam por nós na igreja e não permanecem. Uau. O que a gente pode fazer para melhorar o ensino na igreja? O que a gente pode fazer para... Uma visão além, né? Você estava para não perder essas crianças. Isso. Porque eu vou chegar nesse 20º ano, depois que eu voltei nesse lugar onde a gente plantou essa igreja. Porque o que acontece? Essa era uma preocupação que eu vinha tendo. Sim. Então, a primeira resposta que eu tive foi a questão do ensino na igreja, que muitas vezes ele é moralista, ele não é um ensino cristocêntrico, né? Coloca muitas vezes o homem no centro, ou o personagem no centro, ou então foca muito na moral, você tem que, e não ensina a pessoa que ela é pecadora, o ser humano é caído, a natureza, essa semente está dentro da gente, e a gente depende do Espírito Santo para conseguir vencer e conseguir viver uma vida reta. Então... Nada que o primeiro é fazer, esse, né? Então isso mudou o foco do meu ensino também. Uau. E o segundo ponto é um que eu descobri, assim, que ao longo desses anos, com pesquisas coletadas por outras pessoas e por mim mesma, né? 20 anos depois eu voltei em Melo Viana, nessa igreja, e a maioria dos adultos que eram crianças naquela época, que permaneceram, vamos dizer, 90%, foram meninos que os pais também se converteram e que tinham famílias que estavam na igreja. Uau. Então, aí vem a importância do trabalho da família. Sim. Não só da igreja, né? Porque... Não é aquele negócio, né? Só de deixar ali na igreja, porque... O milagre acontecerá. Porque, não sei lá no Brasil, mas aqui acontece, né? Como se diz, é só aqui, né? Lá no Brasil talvez não aconteça, só no Brasil. Acontece, bom. Que os pais vão, deixam a criança na porta da igreja e vão, né? Saem. Uns vão até pro shopping. Não é? Pelo menos tá deixando num lugar seguro. E um lugar que ele vai ser bem alimentado. Vão para o shopping com a cabeça bem tranquila, né? De saber onde que o filho está. Mas isso realmente é uma coisa triste que eu venho percebendo também. Olha, o que acontece? Muitas vezes a gente vê que as famílias elas não se preocupam com a saúde espiritual do seu filho, né? Às vezes se preocupa com a questão acadêmica, com dele ter um futuro promissor, mas a vida espiritual da criança também faz parte dela. Sim. Né? A questão dele buscar a Deus, ele vai aprender com alguém. Com alma e espírito, né? Sim.
E às vezes os pais soltam os meninos na igreja e acham que aqueles 30, 40 minutos que ele vai ficar lá assistindo uma aula vai ser o suficiente para ele ser um cristão, né? Para ele ter esse conteúdo, ele ter esse alimento que ele precisa. E, na verdade, não. A família precisa atuar. Faz muita diferença. Sim. E hoje, dentro de perspectivas, a gente também tem a With Family, que inclusive é aqui dos Estados Unidos. O material foi traduzido em português. Na verdade, ele é traduzido em várias línguas e, graças a Deus, chegou ao Brasil também. Legal. Foi lançado também no CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, em novembro de 2022, agora. E que é um material que se chama Pais com uma Visão Global, que instrui pais para discipularem os seus filhos. E isso faz muita diferença. Eu posso dar um exemplo aqui? Claro, com certeza. Ok. Eu fiquei muitos anos sem ver a Letícia, né? A última vez que eu vi o menino mais novo dela, ele tinha 3 anos, né? O André, a Luísa devia ter uns 4 anos. Você deve que assustou, né? Muito. Via só por foto, né? Então, a Luísa hoje tem 13, o André é 12, né? Acho que sim. Mas acho que é isso mesmo. Tô errando? Acho que não. Coloca aí, eu leio a idade deles. E assim, eu estou dentro da casa da Letícia. Eu cheguei nos Estados Unidos dia 1º de dezembro, né? E eu até mandei pra minha família, assim, que todo mundo tem muito carinho pela Letícia e tudo. Gente, os filhos da Minhoca, que é o apelido dela... Descobrimos uma! O nickname dela é Minhoca. Nossa! Você falou com ela que você ia revelar isso, Jaque? Ixi. Tem problema não. Mas lá agora... no Brasil o povo só conhece ela como Minhoca. Você tá brincando? Nunca revelou. Uma Pois revelação aqui. Isso, obrigada, Jaque. Obrigada. E eu, assim, uma Minhoca. Coisa que eu... Depois você pede pra eu te contar a história da Minhoca. Ok. Eu tenho percebido, assim, como que faz a diferença, assim. Os meninos dela são muito diferenciados, na verdade. Não sei se eu tô sendo ambígua em falar isso, mas, na verdade, os meninos, eles são diferentes, assim. Ela, por exemplo, a igreja não tem um ministério infantil ainda estruturado. Sim. E os meninos não dependem disso para serem cristãos. E eu vejo, tô falando que eu vejo, tá? Sim. Porque tem a vida real. A vida real, ela tá entre 4 paredes. Não é só aquilo que a gente mostra quando a gente tá na igreja. É o que tá ali, no dia a dia, no batido da lata. E eu vejo que a Letícia às vezes chega cansada, mas ela não deixa de fazer o discipulado com os filhos dela. Ela não deixa de orar com os meninos. Uau. Isso é verdade. E no dia que ela tava fazendo lá, ela falou, não, gente, ela tava até com sono, ela, gente, vamos fazer o discipulado. Chamou os meninos, eles fizeram a leitura bíblica, um momento de louvor e tudo, e foram orar, e foi um tempo significativo. Isso, é isso que eu ia falar, né? Porque às vezes nós fazemos assim, a mãe tá cansada, vamos, vamos dizer, só orar o Pai Nosso. Foi um tempo significativo, assim. Que legal. Eu não participei, eu fiquei ouvindo de longe. Do próximo eu vou participar. Mas como que isso faz a diferença? Sabe? Porque a criança aprende muito pelo exemplo. E não adianta achar que ele vai ter o exemplo só do professor de escola bíblica 50 minutos durante o domingo. Porque ele precisa de algo a mais. A criança nos Estados Unidos, ela chega a ficar 6 horas na escola por dia. No Brasil, no mínimo. No Brasil, cerca de 4 horas, 4 horas e meia na escola. Alguns ficam até o dia todo, cerca de 8 horas. Então, ele está absorvendo um monte de coisas que não tem nada a ver, muitas vezes, com o princípio daquela família. Mas se aquela família ela não aplicar isso e muitas vezes ficar com esse jogo, eu tô cansada, passo pro pai, eu tô cansada, passo pra mãe, eu tô cansada, e vai jogando a peteca de um lado pro outro e não coloca isso em prática, quando essa criança ela vai crescer e ela vai priorizar aquilo que ela tá aprendendo. E a gente que é cristão, a gente precisa compreender que você vai ser um profissional, mas você precisa ser um profissional que glorifica a Deus. Você vai ser um médico cristão, você vai ser um professor que vive com um propósito. E muitas vezes os meninos crescem sem esse elo. E esse elo ele é ensinado basicamente dentro de casa. Pode ser que os pais não são cristãos e o menino ele continua... Pode, mas eu vou te falar, a porcentagem é pequena demais. Eu te falo por dados que eu tenho colhido durante esses 20 anos. Você e não são pesquisas só minhas, são pesquisas de outras pessoas também. Outras pessoas já têm despertado por essa questão, inclusive por isso que existe a With Family, que percebeu essa necessidade dos pais fazerem esse acompanhamento com seus filhos. Então, os meninos eles vão ser retrato do que a família é, muitas vezes. Muitas vezes não, essa é a realidade, porque a criança ela imita. Agora, se a família não procura ter uma vida devocional, se a família nunca ora em casa, só ora na igreja, se a família não tem tempo de buscar a Deus juntos, ou pelo menos ter uma vida devocional, a criança ela não vai aprender.
E aí não adianta chorar pelo leite derramado. Porque o que me fez ter sede de pesquisar sobre isso e tudo é porque eu quero ver resultado na vida dos meus alunos, né? Eu amo a cada um, eles sabem disso, né? A gente se apega, né? Tanto que eu tenho contato com muitos até hoje. Legal. Igual eu comentei com você que alguns viram Letícia e eu juntas, né? A dupla de milhões, não acredito que vocês estão juntas de novo. Quem conhece a gente há muitos anos. Eu vi alguma coisa no Insta, assim, a dupla de milhões. As meninas ficaram empolgadas de ver a gente juntas, né? Então. Mas, enfim, se a gente quer, se as famílias querem ter filhos tementes a Deus... Eles precisam trabalhar na infância, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado, porque depois que cresce, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. Porque a base, ela tá ali, né? Enquanto ela é criança, ela tá aprendendo. E criança vê, criança imita, né? A gente vê, eu não sei você, mas minha voz é igualzinha da minha mãe. A sua é parecida com a da sua mãe. Então, eu, assim, não tive uma convivência com a minha mãe, né? Então, eu não tenho muito não consigo. E das suas meninas? A Radassa, eu acho que é, assim... Atende o telefone, quem tá falando? É Raquel ou é Radassa? Ela é bem, assim... Talvez nem tanto por ela ainda ser uma criança, né? Mas eu acho que ela vai ser essa bem... Parecida, porque... Pelo menos todo mundo fala. Ela, não sei, você conheceu ela, mas não sei se... Eu não sou muito boa nesse negócio de aparência, mas todo mundo fala que ela é... idêntica comigo, né, a aparência e não só a aparência, sabe, as atitudes. Porque a criança, ela vai copiar. As atitudes. Né? Não, mas ali já tá algumas realmente ela copia. Outras estão no DNA. Já está no DNA, que eu falo, Jesus, trabalha e tira. Mas sabe que isso é interessante você falando, já que o que me fez lembrar? Quando nós deixamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, que é o que nos convence, né, do nosso pecado, e que a gente olha e fala, gente, o meu pecado aqui, uma coisa assim que muito, não sei se eu já falei aqui, mas coisas que eu fazia, que aí eu via meus filhos repetindo, e eu falei, nossa, tipo, eu não quero que eles repitam isso. Aí eu comecei a trabalhar em mim. Não neles. Eu comecei a trabalhar em mim. Porque o que acontece? A gente começa a trabalhar neles. Mas a gente não tá vendo quem é o causador. Exatamente. Para quem que eles estão olhando. É eu que estou sendo o espelho deles. Então, assim, ó, eu posso te dizer, não foi uma, nem duas, nem três, muitas vezes eu cheguei e falei, meu filho, minha filha, me perdoe. Essa atitude que você teve, eu sei que foi da mãe, que você aprendeu, você me viu fazendo, mas me perdoe, essa atitude não é, Deus não fica feliz, Deus não se agrada, não é uma atitude louvável. Eu peço você perdão e eu vou trabalhar isso em mim. Então, porque eu preciso pedir perdão, pelo menos eu vejo assim, e você pode me ajudar, né, como uma boa discipuladora das crianças, eu vi em mim pedir perdão a eles, porque eu ensinei eles pela minha atitude, né? Porque eles viram o exemplo. E aí eu chego, peço perdão e vou trabalhando em mim. E aí eu vejo que quando automaticamente é trabalhado em mim, eles mudam. E também. Ela vai perceber também qual que é o caminho. Porque... quando você entende, né? Porque nós somos seres limitados. Sim. Não existe gente anjo. Não existe. Então, quando, por exemplo, você mostra para sua filha que você também tem falhas e que você depende de Deus para poder mudar, você está ensinando um princípio para ela. Você está ensinando o caminho para ela, que é o caminho correto, porque é isso que Jesus ensinou pra gente. Né? Quem convence a gente quando a gente erra é o Espírito Santo. Da gente, se dependesse da gente, a salvação é um milagre. Não depende da gente. Então, assim, e a vida com Deus, a caminhada com Ele também é um milagre, né? Porque a gente depende do Espírito Santo o tempo todo pra gente acertar, pra gente fazer o que é certo. E fazer as escolhas, né? Do caminho correto. E você falando assim, tipo, eu tô... E também eu ensino a ela a pedir perdão, né? Tipo, porque às vezes a gente tá com um ego tão alto
Que a gente... E a criança começa também a crescer assim, que tipo, eu errei, mas não tô nem aí. Não, a gente tem que também falar, não, me desculpe, me perdoe, né? Então, assim, isso foi o Espírito Santo mesmo trabalhando em mim, porque eu aprendi que a gente mais aprende do que ensina. Com certeza. Né? Quando a gente está com criança, né? Creio que pais, professores, com certeza. Isso. Então, assim, quando a gente entende isso, essa consciência, aí você consegue, sabe, não vou se redimir, né? Chegar, conversar com a criança, pedindo perdão, expondo o pecado. E ao mesmo tempo... E ensinando para ela, olha, você também vai ter dificuldades, o caminho é esse. Isso. É uma coisa muito que eu falo quando eu vejo que já está ali no DNA das minhas filhas, que aí eu falo, filha, escute sua mãe. Eu tô te falando porque eu também já fui assim, ou eu sou assim. Mas eu tenho trabalhado e tipo assim, mas eu não tive ninguém que me instruísse. Então hoje, eu, tipo assim, se eu tivesse visto esse pecado, isso em mim antes, né, estaria... talvez eu já teria trabalhado pela graça de Deus, né, mais. Só que aí eu tento falar para ela, tipo, isso não vai te levar a lugares saudáveis, né? Então aí eu falo com elas, eu falo, ora, pede a Deus para tirar, tipo, isso do seu coração. A personalidade mas aí você tem que entender o que é a personalidade, o que é o Espírito Santo, e quem é o Espírito Santo, né? Porque aí quando você vê a sua carne, aí você também lembra quem é o Espírito Santo. Aí você precisa decidir quem vai atuar aqui, quem vai, eu quero meu espírito ou minha carne. Então, é muito interessante isso, sabe? Isso, e tem esse dia a dia, que é essa convivência que você traz em si com a sua prática de vida, mas também é necessário, eu vejo assim, a questão da disciplina e do hábito. A disciplina de se fazer o devocional com realizar esse evento, né, esse devocional com seus filhos, mesmo estando cansado, e o hábito de repetir. Porque o hábito você gera, a gente tem o hábito de tomar banho todos os dias, graças a Deus, de escovar os dentes. É hábito, você não consegue ficar sem. Então, esse tipo de hábito você também ensina para os seus filhos. E se a gente vê lá nos livros da lei, né? Quando a gente vê Deuteronômio, né? A parte Levítico, Deuteronômio, a repetição da lei, fala o tempo todo. Olha, fala com seus filhos, andando pelo caminho. Né? Não é só, se a gente vê no Velho Testamento, que é a época que os judeus se reuniam. Não era só no local de reunião dos judeus, não. Ele está ensinando o pai a instruir em casa. O pai ensinar o caminho em casa. Né? Então, assim, eu não estou isentando a igreja de suas responsabilidades. Eu mesmo estou numa igreja que eu amo a minha igreja. O Ministério Infantil fantástico. Meu pastor de crianças lá é o melhor, assim. Legal. Não é puxando gancho pro meu lado, não, mas eu amo a 8ª igreja, amo a minha liderança lá, sabe? E realmente é uma igreja que abraça as crianças. Lá tem feito um excelente trabalho. Sabe? Eu vejo que todo mundo sempre procurando melhorar e estudar mas não é só de evento, porque a criança ela não pode ser só... ela não vai ser firmada. Esses eventos vão trazer um gostinho gostoso para ela, mas isso não vai estabelecer a fé dela, não vai concretizar as raízes dela. Tem hábitos que ela vai criar na infância, e quem tem que ensinar isso é pai e mãe. E depois que se torna um adulto, dificilmente ele vai permanecer se você não ensinar esses hábitos, porque ele precisa ter a experiência dele com Deus. Filho de crente não é crentinho. Né? Ele precisa, assim como a gente teve a nossa experiência com Deus, os filhos também precisam ter, eles precisam saber quem é Jesus. E é algo individual, é algo pessoal. Agora, o pai e a mãe, ele pode traçar esse caminho. Esse caminho, né? Eu concordo plenamente com você. E, tipo assim, esse hábito que pode ser gerado na constância, né? Eles vão levar para a vida, né? Mas, assim, eu tô falando da disciplina de se fazer o devocional. Todos os dias, uma vez. Vamos começar uma vez por semana.
né? Sim. Em família, vamos dizer. E eu acho muito legal gerar na criança a importância de se fazer todos os dias, de ter aquele encontro com Deus. E você é direcioná-lo, né? Isso, direcionado, que nem, não sei no Brasil, aqui tem muito aqueles caderninhos aqui de devocional, então eu compro para as crianças, aí eu vou junto com elas e cobro também, tipo, eu vejo depois. Eu gosto desse negócio de escrever, porque eu acho muito interessante. A cultura americana tem muito isso, né? E esses grandes pais aí da fé, né? A gente vê lá os diários deles, aí é bonito. Spurgeon. Não é, gente? Então, o Wesley, entre tantos outros, e aí eu tento criar esse hábito no sentido do caderninho, sabe? Ele e Deus, né? De ter esse encontro com Deus e desse desenvolver, de ouvir a voz de Deus também, eu e o Senhor, de colocar os meus pecados. E tem até que eu comprei esses dias que fala qual é o pecado, sabe? Que você precisa orar ali, sabe? Naquele... Para conseguir vencê-lo, né? É, bem interessante. Eu posso indicar alguns devocionais para as famílias brasileiras? Pode, claro. Que estão nos assistindo? Claro. Então, depois porque auxilia as famílias, né? Claro. Que às vezes não tem um norte, não sabe por onde começar. Então, tem o material do With Family, que você consegue através do site da With Family mesmo, você baixa gratuitamente. Tem também o material de uma... Na verdade, ela trabalha no Instagram, assim, eu conheci ela até foi na época do Transformando Gerações, que é a Maressa, que é Afiando a Flecha, maravilhosa. Ela faz muito material, produz muito material de devocional para criança, e os materiais dela são excelentes. E também tem a Vira Páginas, que é da minha igreja, que ela é da 8ª, né? O Instagram chama Vira Páginas. E ela tem uma livraria, ela tá sempre indicando material, cada material um melhor que o outro. Que legal. E para poder orientar também, né? Porque às vezes as famílias não sabem por onde começar. E você tendo um material bom de apoio, que é cristocêntrico, que é bíblico, né? Isso já ajuda bastante. É importante. Para orientar o estudo, né? Sim, mas eu acho assim que os pais precisam entender, não esperar também chegar e ter esses acessórios todos, vamos dizer. Não sei se poderíamos dizer acessórios, né? Porque às vezes a gente fica esperando muito. Ah, não, porque eu tenho que comprar isso, porque eu tenho que fazer isso. Aí adia, né? E vai adiando, né? Comece você e sua família na simplicidade mesmo. É orar, né? Porque às vezes a gente quer enfeitar as coisas, não é, Jaque? Verdade. Às vezes a gente quer enfeitar, a gente quer fazer porque a gente viu o outro. A vida agora de internet, né? Você vê o outro, aí você vê que você não consegue fazer igual a Jaque. Mesmo porque as pessoas às vezes vivem um personagem na internet. Então é muito complicado você tirar a base e referência ou algum padrão da internet, porque dentro de 4 paredes, igual a gente estava comentando aqui, só Deus sabe. Sim, e também é você adaptar a sua rotina, o seu estilo de vida, porque isso aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga, ela é pedagoga também, é a formação dela, mas ela mora aqui, e a formação dela é pedagogia também, e aí ela foi... E ali ela instruía e fazia devocional com os filhos, bem pequenininho. Na época, meus meninos também eram bem pequenininhos. Eu já falei isso aqui, eu acho, algumas vezes. E aí ela tinha aquela coisa assim, aquela estrutura, sabe? Aí ela fazia desenho, tinha parte, tipo, do visual, né? Do ouvido visual, que é super importante para a criança. Eu ficava assim, Jaque, queria fazer igual a ela. Mas não é... Gente, eu não tenho, assim, essa criatividade de tal, mas eu acho que... Aí eu ficava adiando. Ai, não, porque eu não sei fazer igual a ela. Olha como aí que você pegou ela um padrão pinta. muito alto, né? Não é? Então, tipo assim, só que no caminhar a gente acaba entendendo que a gente também consegue fazer do nosso jeito, da nossa forma, do nosso... do estilo ali da família, na hora que dá, que nem ela fazia todos os dias de manhã. Mas nem para todo mundo dá para ser pela manhã. Talvez vai ser de tarde, talvez vai ser à noite. O importante é começar, né? Ter esse hábito dentro de casa e trazendo a criança para responsabilidade. E dar essa atenção, né? Tem um livro do Spurgeon que chama Pescadores de Crianças. Olha, eu nunca ouvi falar, que legal. Ele é muito bom. Até dei o meu pra Letícia, depois você dá uma olhadinha lá com ela.
Tem uma citação que ele faz que me marcou muito, que é o seguinte, ele cita Cantares, um versículo que diz assim, pus-me de guarda de uma vinha, a minha mesmo eu não olhei. E ele fala sobre Eli, que era sacerdote, um grande sacerdote em Israel, e perdeu seus filhos. Sim. E também cita Samuel, né? Que foi outro grande sacerdote que também perdeu seus filhos. E ele cuidou de um povo, mas não conseguiu educá-los da sua própria casa, né? E ambos foram punidos de alguma forma. Por conta disso. Então, muitas vezes também vamos falar diretamente para os cristãos. A gente está tão envolvido nas coisas da igreja, tão envolvido no ministério infantil, ou sei lá qual ministério, que não cuida daqueles que são de sua casa. Você cuida da vinha dos outros, mas deixa a sua de lado. E é verdade. E é o que o Senhor nos pedirá conta dos nossos, né? Tipo, dos nossos filhos, né? E você falando sobre as flechas, lembra que nós falamos no carro? Eu achei super interessante que, né, e realmente é isso, a gente dá para o outro, tipo, para o Ministério Infantil, para a tia do Ministério Infantil, jogamos a responsabilidade no pastor, do líder, aquilo que o Senhor deu para nós. A igreja é uma ponte, né? A igreja é uma asa, né? Ali, para te ajudar. Mas e para a igreja a gente leva o que nós já vivemos em casa. Só que as pessoas querem fazer ao contrário, né? Elas não têm em casa e elas querem buscar na igreja e, de uma certa forma, responsabilizar a igreja quando acaba as crianças, de uma certa forma, perdendo a fé, né? E a gente não colocando a responsabilidade em nós, como pais, né? De olhar para, né, nós mesmos, né? Mas estamos aí chegando também, Jaque, num novo ano, né? E nada melhor. Um novo ano, é uma nova perspectiva, aquela coisa toda. Novos alvos. Não é? E aí a gente começa, não, vou ler a Bíblia toda, eu vou no... Você faz isso, não, né? O quê? De alvos. Faço. Todo mundo, né? Então, nós queremos aqui dar uma dica, não sei se é uma dica, ou motivá-los, né? Motivá-los. Incentivá-los. Incentivá-los, né? A começar o culto doméstico, devocional com seus filhos. Você que ainda talvez não faça, né? Mas que é essencial na vida da família, né? E eu gostaria que você deixasse uma palavra aí para nós pais aí, tia, avó, né? Aquela que tá com desejo, porque também, às vezes, a mãe não tá ainda com essa visão, mas às vezes a avó quer começar, ou a tia, né? E o Senhor pode indo trabalhando, porque igual você, quando começou lá a missão, você começou com as crianças. E as crianças fizeram o quê? Trouxeram os pais. Sim. Então, quem sabe, mãe, vó, tia, né? Na realidade aí, talvez o Senhor tá te dando essa direção para você começar, mas aí ele tá esperando, é a mãe que tem que fazer, né, Jaque? Não que não seja a mãe a responsável, mas a gente começar e a criança vai puxar a mãe, se pensando missionalmente falando. O que você acredita nisso ou não? O que acontece? Depende muito, né? Como eu trabalho com criança, a criança sempre é eu jogo a rede neles, vamos dizer assim, né? Sempre o público que eu estou mais diretamente ligado. Sim. E através deles as famílias também, né? Porque eles andam juntos. A criança, ela tem o responsável por ela. Sim. Eu invisto para que aquela criança tenha uma experiência com Deus, né? No trabalho do Ministério Infantil e tudo mais. Através disso, eu conheço muitas crianças que os pais se converteram através delas. Mas são muitas, inúmeros. Inclusive a Bina, que é uma das meninas de Melo Viana, que hoje mora em Portugal, eu até comentei dela, que eu lembro que a família dela toda se converteu, os pais dela depois se casaram. Que legal. A gente fez o casamento deles, tudo através, porque a gente fazia ensaio de dança, né? E ela ficava enchendo a paciência da mãe dela para ela assistir. A mãe não proibia, mas não ia, e ela começou a convidar demais, ela foi. Então, assim, pai e mãe que é cristão,
Seja exemplo para o seu filho, sabe? De vida devocional. O meu esposo, ele não deixa eu sair de casa sem orar. A gente ora junto todos os dias. Uau, todos. Que show. Eu morei 1 ano na casa da minha sogra e do meu sogro. Na época que meu sogro era vivo. Porque eu comprei um apartamento, ainda não tinha mudado, fiquei lá hospedada na sogra. Ai. Todos os dias eles sentavam, liam a Bíblia juntos, cantavam um corinho e oravam. Esse é o hábito de todos os irmãos dele. Na casa dele são 5, porque um faleceu. Mas é o hábito que o meu marido trouxe para dentro da minha casa. Eu vejo que os irmãos dele também, deles também. Pais, né? Exatamente. Então, olha, o maior ensino é o exemplo. Isso aí é sem sombra de dúvida. Então, se esse podcast está direcionado a pessoas cristãs, o que eu tenho a dizer tenha a vida com Deus, priorize a sua vida com Deus e valorize a vida espiritual do seu filho, para que ele seja um profissional que glorifique a Deus. Ele pode ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, mas a gente tem que entender que a vida sem um propósito, ela é vazia. Né? A vida da gente é tão curta para a gente viver sem sentido. Só para quê? Para construir bens que a gente não vai levar nenhum deles. Né? Então, que eles construam bens, que eles desfrutem dos seus bens, mas que eles glorifiquem a Deus em tudo que eles fizerem. E a maior responsabilidade é, sim, da família. A igreja também é responsável, ela tem que ter um ministério sólido, mas eu citei aqui o exemplo de uma família que a igreja deles está começando o ministério infantil agora. Os meninos passaram muito tempo sem frequentar o ministério infantil. Na igreja não tem ministério de adolescentes. Sim. E eles são meninos cristãos, que têm vida com Deus. Porque eles estão vendo o exemplo do pai e da mãe deles. A forma que um tratou. Todas essas coisinhas, assim. Então, nos mínimos detalhes. A gente vamos ser crente dentro de casa? Vamos parar de ser crente só na igreja? Eu acho que é isso. E quando eu falo ser crente, é vida com Deus. Porque a gente tem a semente do pecado dentro da gente, Raquel. A gente sempre vai tender a fazer o que é errado. E a gente vai errar. Agora, a gente ser crente dentro de casa é a gente ter essa consciência e a gente buscar da fonte pra gente conseguir acertar o alvo. Tudo começa de dentro para fora, né? Exatamente. É de dentro para fora. Eu também tenho muito essa visão. É de dentro para fora. Não adianta fora eu querer ser uma coisa e dentro de casa eu ser outra, porque vai influenciar. E o mundo espiritual, ele tá... Eu falo que o mundo espiritual, ele é terrível. Eu já tive experiências em relação a isso. Porque às vezes a gente pensa, porque meu filho não está aqui, então eu posso fazer isso. Estamos ligados, estamos entrelaçados. Isso acompanhará, chegará até o seu filho, e aí, às vezes, pode ser que o prejuízo seja grande, né? Quem não quer perder seus filhos, invista neles. Isso, invista neles. Agora, não deixa pra achar que ele vai encontrar o caminho sozinho depois, mais tarde, não. Porque ele vai te trazer muita tristeza se não... Depende, né? A gente, como nós estamos falando sobre, né, direcionado para famílias cristãs. Qual que é o caminho que você quer ver seu filho? Você só quer ver ele bem-sucedido profissionalmente e longe de Deus? O que adianta? Vivendo uma vida curta, sem sentido? Sem propósito, né? Então... Não que ele, né, não possa ser um médico, não só pode, como deve. Um advogado, isso, porque o Senhor, né, quer servos dele ali também, né? Mas que ele possa entender que aonde ele for estar... Que é para glorificar o nome do Senhor. Eu entendo que eu sou missionária, né? Onde eu trabalho. Que é para isso. Eu estou aqui, tipo, como... É minha profissão. É minha profissão, mas eu estou aqui fazendo missão. Sim, não, eu tô fazendo a vontade de Deus. O cristão, olha, não importa, ele trabalha no mercado financeiro. Ele pode glorificar a Deus ali, ele deve. Né? Ele deve viver com propósito onde ele estiver. Não precisa não tem limites, né? Não é só quem tem chamado ministerial específico, né? Então, deixamos aí para você este não aviso, esse estímulo, né? De vida, isso é verdade, é um estímulo. Um estímulo, né? Eu falei estilo de vida, porque também é um estilo de vida, né? Para que você e sua família aí comecem juntos fazendo a diferença. E acima de tudo... O que eu acho que eu lembrei agora que eu ia falar. Do que você está falando de fazermos, é de nós sempre orarmos para que eles tenham uma experiência com o Senhor. Porque isso sim também
é essencial. Mas eles também precisam ter sua própria experiência com o Senhor. Eu acredito muito nisso também, sabe? E nós, como pais, orarmos, Senhor, dá uma experiência para o meu filho, para a minha filha, para que eles vivam, porque é isso que vai marcar eles. Com certeza. Também. Como vai selar. Eu acho que poderíamos dizer, né? Vai selar ali a vida deles, se poderíamos dizer assim. Jaque, muito obrigada. Tá? Foi um prazer, eu que agradeço pelo convite. Nossa, ela tem muita coisa assim, linda. E partilhamos tanta coisa ali no carro juntas e, nossa, muito... Dá vontade de fazer outros podcasts só para ficar te ouvindo. Obrigada. Eu que agradeço. E aí, seja bem-vinda ao nosso frio aí, né? Aproveite o nosso frio. Estou bem agasalhada. Vamos ficando por aqui. Se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito. Dê o seu like, mande aí para os amigos, para a família. Mande aí para uma mãe, pro avô, para tia, né? Para professora de escola bíblica. Aqui uma professora para professora. Então, elas vão, né, mais do que nunca, assim... se alinhar e se identificar. Gente, que bom, ela aí me ajuda. Por isso que é bom estar com uma professora de português, né? Que vai, né? O nosso diretor aqui, aí vai nos ajudando aqui com as palavras. Jaque, vou colar com você 24 horas. Uhul, tamo junto. Então, um abraço pra você e fique com Deus.